Ok? Iniciando aí a gravação. Deixa eu ver aqui só a tela de vocês. Beleza. Pronto. É, Vamos lá, né? Tem uma questão, tem um gráfico, né? Depois a gente vai estar olhando nesse gráfico. Em uma aula experimental de física sobre calorimetria, o professor pede que os alunos aqueçam duas substâncias diferentes com 400 gramas cada, né? Bom, então já tô sabendo que as massas são iguais. Fazendo uso de um aquecedor elétrico, né? E desprezando eventuais perdas de calor para o meio ambiente, ou seja, nós vamos considerar que a máquina térmica ela está funcionando com 100%, né, de eficiência, 100% de rendimento. E aí a potência dessa fonte é de 400 calorias por minuto, né? O professor pede que os alunos registrem os dados experimentais em uma tabela e construam um gráfico. As, a seguir é apresentado um dos gráficos construídos pelos alunos, ok? E aí, considere o gráfico anterior e responda às perguntas a seguir. Ok. O experimento realizado pelos alunos permite encontrar, através da inclinação da reta, uma grandeza física característica de cada substância. Né? Qual é esta grandeza física? Ok, olha só, né? A gente tem aí a substância A, representado, né, pelo gráfico em azul, e a substância B, representada pelo gráfico em vermelho. Né? Então, a gente, né, percebe que a reta vermelha, ela tem mais inclinação que a reta azul, né? Mas esse gráfico, ele relaciona duas grandezas, Madeleine. Quais são elas? Quais são as grandezas relacionadas no Tempo e gráfico? quantidade de calor, Tempo? Que tempo? Opa! temperatura Ah, tá, temperatura. Temperatura aí, e o que mais? e quantidade de calor. Quantidade de calor, beleza. Então vamos colocar isso aqui, né, primeiro, né? As grandezas mencionadas no gráfico, as grandezas as grandezas mencionadas no gráfico, mencionadas no gráfico, são quantidade de calor, quantidade de calor e, de certo modo, variação de temperatura, né? Digamos assim, mas é temperatura, né? E Qual temperatura. seria delta teta, né? Porque é variação de temperatura. Isso. E temperatura, entre parênteses, com a sua variação. Com a sua variação. E aí, Madly, existe uma grandeza física. Na verdade, assim, né? A letra A, ela perguntou uma grandeza, mas se você quiser você responde como duas, né? Existe alguma forma em que apenas essas duas grandezas se relacionem? Né? Existe alguma expressão em que a maneira como essas grandezas se relacionam, não sei se é soma, subtraindo, multiplicando, dividindo, elevando, vai cair numa outra grandeza? Existe? Existe alguma grandeza que é resultado de alguma operação matemática dessas duas que aparecem no gráfico? Não sei. Existe capacidade térmica, que eu dei essa aula não tem nem 48 horas, e ela é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de a variação de temperatura. Ok? Então, isso é a nossa capacidade térmica. Ok? Capacidade térmica. Isso está no seu caderno, tá? Capacidade térmica. E como eu conheço outra expressão para capacidade térmica e o problema da massa, se eu quiser também eu ainda acho calor específico sensível, tá certo? Então, como capacidade térmica pode ser dado por? Então, como capacidade térmica, que é o Czão, né? Capacidade térmica pode ser dado como capacidade térmica pode ser dada
Vou botar aqui de outra cor. Massa vezes calor específico sensível. Isso está no seu caderno. Como conhecemos a massa? Como conhecemos a massa? Podemos determinar em seguida. Podemos determinar. Oxe. Ai, ai, ai. Podemos. Como é que é isso aqui? Podemos determinar em seguida o calor específico sensível, Czinho. O calor específico sensível. Perfeito, Madeleine? Tranquilo? Mas a resposta é capacidade térmica. Então, o calor específico sensível já seria uma obtenção indireta, né, do dado principal que eu encontrei. Perfeito? Sim, é porque Tranquilo? é o seguinte, Diga. já adiantando, né? Porque tem umas questões que eu tô confundindo um pouco na hora de separar as dificuldades de separar os dados. Mas eu acho que seja adaptação, assim, Prática, né? prática, prática. Eu comecei a fazer a lista agora, então talvez seja por isso que eu não. Ok. Não, de boa, de boa, de boa. Beleza. Seguindo aí, letra B. Com base em princípios físicos, explicitando o raciocínio físico e matemático, qual das substâncias possui o maior valor para a grandeza física apontada no item anterior? Maravilha. Capacidade térmica. E aí a pergunta é: quem é que tem capacidade térmica maior? É o vermelho ou é o azul? Substância A ou substância B? Mas, olha só o que ele fala na letra B. Com base em princípios físicos e usando raciocínio físico e matemático. Então vai ser uma descrição mais rebuscada, né? Mais bem fundamentada, ok? Que vai usar ferramentas tanto matemáticas quanto físicas, beleza? E aí? Eu vou dar uma dica para você. Isso tem relação com um conteúdo que você viu no ano passado chamado Interpretações Gráficas do Movimento Uniforme, né? E o movimento uniforme, ele tem como característica uma função de primeiro grau. E se é do primeiro grau, quando eu vou esboçar o gráfico tem formato de reta, né? Se fosse o segundo grau, seria uma parábola. Se fosse uma trigonométrica, né? Um seno, cosseno, seria uma senoide, cossenoide e tal. Mas primeiro grau é uma reta, tá certo? E a partir da inclinação da reta, né, a velocidade ela mudava, né? Então, quanto mais inclinada a reta era, maior era o valor da velocidade, tá certo? Mas na matemática, essa inclinação de reta tem um nome. Você pode se recordar? Você se recorda, né? Inclinação da reta, né? Tem uma característica, né, trigonométrica que discute sobre níveis de inclinação de reta. Você lembra o que é? Lembra? Bem mais ou menos. Tangente. A tangente da reta é o nível da inclinação da reta. Certo, Malen? Ok? Então, quanto mais é inclinada a reta, maior é a sua tangente, né? E aí tá visível que qual reta é mais inclinada? Qual reta é mais inclinada? A B? A B, né? Que é a vermelha. Perfeito. Tá certo. Mas, eu preciso encontrar um caminho, uma conexão entre esse argumento matemático, que é tangente da reta, né, nível de inclinação da reta, com o argumento da física, que é sobre capacidade térmica. Eu tenho que encontrar essas duas relações. Porque assim, beleza, é visual que a substância B tem uma inclinação maior do que a da substância A, que é a substância azul, né? A azul está menos inclinada, a vermelha está mais inclinada. Mas a gente está discutindo na letra A sobre capacidade térmica. Então o que eu vou ver na letra B, né? Se eu encontro uma forma
de relacionar capacidade térmica com tangente da reta, perfeito? Primeiro vamos testar se a gente consegue estabelecer essa conexão, certo? Então veja só, botar aqui, né? Pelo gráfico, é possível verificar que a inclinação da reta da substância B, que é a vermelha, é maior que a da substância A, que é o nosso azul, ok? A inclinação da reta pode ser obtida por meio da sua tangente, né? E como é que eu calculo tangente de um ângulo θ? Como é que eu calculo tangente de um ângulo θ? Você se recorda? Pensando, Cateto, Sim. cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto, perfeito, né? Então é o nosso cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente, ok? E aí você deve encontrar uma maneira, mano, de visualizar esse cateto oposto e cateto adjacente tanto para o gráfico vermelho quanto para o gráfico em azul, tá certo? Como é que você faria isso no desenho, no gráfico aí, para achar a tangente? Só um minuto, professor, vou analisar aqui. Não tem muito o que pensar. Projeção vertical e projeção horizontal. Essa reta, imagine que essa reta é uma régua, né? Uma régua. Ela está inclinada num canto de uma parede de uma sala. E essa sala está iluminada. Então essa régua ia fazer duas sombras, uma sombra no chão e uma sombra na parede. Tá certo? Consegue entender? Sim. Que essa régua inclinada, encostada numa parede, ela fazia duas sombras, uma na parede e uma no chão. Então, a sombra do vermelho no chão e a sombra do vermelho na parede. E aí, o ângulo do vermelho, né? Que eu vou chamar de θV de vermelho, tá certo? E a sombra do azul. A sombra no chão e a sombra na parede do azul. E um θA de azul. Certo, Madeleine? Aí agora, acho que ficou visível para você os catetos opostos do vermelho e do azul e os catetos adjacentes, certo? Então, a gente tem aqui, né, o nosso cateto oposto do vermelho e os catetos adjacentes do vermelho e do azul, que tem o mesmo tamanho, né? Cateto adjacente do vermelho, cateto adjacente do azul e eu tenho também o cateto oposto do azul. Até aí, tudo bem, Madre? Sim, professor. Beleza. Aí eu quero calcular a tangente da reta, né? A tangente. Cateto oposto, exemplo, né? Vamos fazer, sei lá, vamos fazer o tangente do vermelho, né? Tangente de θ do vermelho. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual o tamanho do cateto oposto, Madeleine, do vermelho? Cateto oposto do vermelho. Qual o tamanho dele? 2? 2. De onde você tirou esse 2?
Cateto oposto. É em pé, Madeline. Cateto oposto, em pé. Esse pedaço aqui, ó. Esse aqui, Madeline, ó. Opa. Qual o tamanho desse pedaço aqui? Ah, sim. Seria 30? 30? Começa no zero, Madeline? Quando você olha lá para a origem, na parte vertical, começa no zero? Não, não Não, não começa começa no zero. Começa em qual? no 20? É, na verdade a origem dele marca 19, né? Mas o Isso. gráfico vermelho, de fato, como você falou, começa no 20. Começa no 20 e para onde? Para no 30. E o que é isso? E o que é isso? Variação de temperatura. Ah, tá. Variação de temperatura, ok. Então, o cateto oposto é a variação de temperatura. Certo. E o cateto adjacente? Outra coisa, quando você olha para um gráfico, esquece valores. Você vai ver quais as grandezas e unidades que eles estão relacionando entre si, tá certo? Então, variação de temperatura por quantidade de calor. Até aí tudo bem? Sim. Pronto. Beleza? Então, muito bem. Olha só, né, como os dados aí estão organizados. Então, a tangente, né, seria aí a variação de temperatura dividido pela quantidade de calor, né? E aí, cadê? Tá. Qual das substâncias possui o maior valor para a grandeza física apontado no item anterior, né? Bom, nem precisava dessa discussão toda aqui, né? Mas, enfim. Qual das substâncias possui o maior valor, né? Aí veja só, né? A tangente é variação de temperatura sobre quantidade de calor. E a capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura. Inverteu, né? Olha só, inverteu. E aí ele vai lá e pergunta, né? Qual das substâncias possui o maior valor? É A ou AB? Que é que possui maior valor dessa substância, né? A ou B? Valor de quê? De calor Da sensível? grandeza. Não, mas não foi calor sensível que a gente discutiu na letra A. Foi capacidade térmica, né? Sim. Ok? Então, qual das grandezas físicas, qual das substâncias, né, tem a maior capacidade térmica pelo gráfico? B. B, que é o vermelho. Olha só, capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de quantidade de calor sobre variação de. Temperatura. Mas tangente é o contrário. É variação de temperatura sobre quantidade de calor. Pensa direitinho. Capacidade térmica é quantidade de calor sobre variação de temperatura. E a tangente é variação de temperatura sobre quantidade de calor. Inverteu. Então o que você vai fazer com o raciocínio também? Inverter o raciocínio. Inverter. Opa, então se capacidade térmica é calor por temperatura e tangente é temperatura por calor, quem tem a maior inclinação tem maior ou menor capacidade térmica? Maior. Você acabou de dizer que o raciocínio é invertido. Você disse. Capacidade térmica é a quantidade de calor por temperatura. E tangente é temperatura por calor. Então você disse inverteu, professor. Então quem tem a maior inclinação tem maior ou menor capacidade térmica? Menor. Você não disse que o raciocínio é invertido? Ok? Então, agora vamos lá discutir, né? Fazer essa Vai discussão. sair Então, dessas aulas que só os né? memes pro YouTube. Então, veja só, né? A tangente essa aqui vai ser uma discussão mais teórica, mas a gente também vai fazer o cálculo para provar, tá certo? Quem é maior de todos. A tangente, inclinação da reta, é obtida por meio da razão entre temperatura e quantidade de calor, que é
uma relação inversa comparada com a capacidade térmica, que é obtida por meio da razão da quantidade de calor pela temperatura. Portanto, quem tem maior inclinação de reta possui menor capacidade térmica e vice-versa. Agora vamos para justificando mediante esses cálculos, né? Então, aliás, né? E aí continuando. Portanto, aliás, já tem portanto, né? Então, a substância A, que é o azul, que possui menor inclinação de reta, terá a maior capacidade térmica. Dá para discutir muita coisa, né, nessa questão, né? Agora vamos fazer a justificativa mediante cálculo, né? Justificativa mediante cálculo. Justificativa mediante cálculo. Primeiro vamos fazer para a substância A. Substância A. Vou calcular a capacidade térmica, né? Capacidade térmica de A é a quantidade de calor de A sobre a variação de temperatura de A. Então, capacidade térmica de A vai ser, pelo gráfico, qual a quantidade de calor que A recebe? Qual a quantidade de calor que A recebe? Mara, então, quanto que são 2 quilocalorias? 2. Repete a pergunta, professor. Quanto são 2 quilocalorias? 2 calorias são quantas calorias? 2 quilocalorias são quantas calorias? Duas quilocalorias. Multiplica por 1000? Isso, então são 2.000 calorias, né? Ok. Voltando ali, 2 quem é mil a calorias, variação? então. Quem é a variação de temperatura da substância A? A variação de temperatura? Isso, da substância A. Vai de onde para onde? 5. 5, né? Porque saiu de 25 para 20, né? De 20 para 25, né? Então, colocar aqui, né? Aliás, quantidade de calor de A é igual a 2.000 quilocalorias. 2 quilocalorias. Que é igual a 2.000 calorias. E a variação de temperatura de A é igual a 25 menos 20, que dá 5 graus Celsius, né? Então, capacidade térmica de A, 2.000 calorias por 5. Dá quanto isso aqui? Dá quanto isso aqui? 400. 400 o quê? 400 o quê? Quilocaloria? Olha só, você dividiu o quê pelo quê? Você dividiu o quê pelo quê? Você dividiu o quê pelo quê? Quilocaloria e graus Celsius? Não, quilocaloria não. Já transformei. Caloria por Celsius? A unidade Caloria de por medida? grau Celsius, né? Pronto. Professor, outra coisa que eu ia te perguntar.
É que eu fico muito perdida quando é para colocar as unidades de medida. Quanto que eu posso identificar, assim, mais ou menos? O que que, mais ou menos? É porque normalmente sempre tem alguma parte que, tipo assim, dá pra gente identificar. Tal coisa tá nessa unidade de medida, aí a gente pode identificar que o resultado vai ser por essa unidade de medida. Aí eu queria saber se tem alguma parte desse conteúdo que, por exemplo, sei lá, dá alguma coisa em tal unidade de medida e o resultado final vai estar na mesma unidade de medida que, sei lá, deu Análise zero. dimensional. Você só precisa de uma aula dimensional para determinar a unidade de medida de todas as grandezas físicas que existem no planeta Terra. Análise dimensional. Como é que você faz? Escolhe a fórmula que você quiser, hein? Bora pegar o que vocês estão usando. Que macete primeiro? Massa, vezes calor específico sensível, vezes variação de temperatura. Aí, a massa eu dei em grama. O calor específico é caloria por grama grau Celsius. E temperatura é grau Celsius, né? Certo? Certo? Sim, Corta grama com corta grama. Grau Celsius corta com grau Celsius. Sobrou o quê? caloria. Ah, então quantidade de calor dado caloria. Ah, professor, eu quero saber como é que é a unidade do calor específico sensível. Então, você pega isso aqui e isola calor específico sensível. Quantidade de calor é dado o quê? Quantidade de calor é dado em quê? Quantidade de calor é dado em quê? Quantidade de calor é dado em quê? Quilocaloria. Caloria, né? Massa é dada em quê? Na maioria dos casos? Grama. Grama. E temperatura? E Em graus temperatura, Celsius. grau Celsius. Ah, rapaz, olha só. Caloria por grama grau Celsius. Descobri a unidade de temperatura. Poderia ser quilocaloria por quilograma grau Celsius, ou joule por grama grau Celsius, ou quilojoule por quilograma grau Celsius, né? Ah, professor, eu não sei como é que é a unidade de capacidade térmica, né? Capacidade térmica é massa vezes calor específico sensível. Massa é dado em quê? Grama. Grama. E calor específico sensível? Celsius. Não, é caloria por grama grau Celsius. Presta atenção nas coisas. Dá pra cortar quem com quem? Quem com quem? Corta quem com quem? Quem com quem? Corta quem com quem? Corta quem com quem? Corta quem com quem? Grama com grama. Ah, grama com grama. Opa, sobrou caloria por grau Celsius, que foi a unidade que eu falei, né? Caloria por grau Celsius. Ah, professor, eu calculo capacidade térmica com quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Quantidade de calor é dada em quê? Quantidade de Em calor. calor. Caloria. E variação de temperatura? Em grama. Não. Caloria por Temperatura grama. em grama? Temperatura em grama, tem certeza? Temperatura é dada em quê? Caloria por grau Celsius. Temperatura é dada em quê, Madeline? Temperatura. Olha o nome da grandeza física. Temperatura. Temperatura é dada em quê? Grau Celsius. Ah, grau Celsius. Ficou igual. Análise dimensional. Olha o nome da grandeza e bota a unidade. Acabou. Você vai saber. Professor, outra Oi. coisa. Aquela fórmula de. Eu acho que não sei se é capacidade térmica. A diferença entre os Cs, porque a fórmula é C igual a M vezes C. Aí eu sei Czão que é a. MCzinho. Sim, O mas que tem? a diferença entre eles. O calor específico, está lá nas anotações, né? O calor específico sensível é uma propriedade do material, é intrínseco do material, da substância, né? Só que, ainda que a substância seja a mesma, eu posso pegar 10 objetos feitos do mesmo material. Então, os 10 teria calor específico sensível igual, certo? Quanto a isso aí, tudo bem? Mas, eles podem ter tamanhos distintos, ou seja, massas distintas. E para sofrer a mesma variação de temperatura, se eu mudar a massa, vai mudar a quantidade de energia. Então, a capacidade térmica é uma discussão um pouco mais aprofundada, onde eu especifico uma taxa de quantidade de energia para cada unidade de temperatura, levando em consideração também a massa do material, e não só do que ele é feito,
tá certo? Isso é capacidade térmica. Eu posso ter várias capacidades térmicas para o mesmo material, para a mesma substância. Vai depender da massa dele. Ainda que todos sofram a mesma variação de temperatura, tá certo? Então, se você mexer na massa, você vai mexer na quantidade de calor. Beleza? Sim. Tranquilo, tranquilo. Mas com os exercícios talvez melhore, né, a percepção. Agora vamos lá, né? Substância B. Substância B. Então, a capacidade térmica de B vai ser a quantidade de calor de B dividido pela variação de temperatura de B. Então, vamos coletar, né, a quantidade de calor de B e a variação de temperatura de B. Pelo gráfico, qual a quantidade de calor que B recebe? Você pode dar um zoom aí, por favor, professor? Quantidade de calor, não é? É, que B recebe. É... 2 também. 2 também, né? 2 quilocaloria. Que é igual a quantas calorias? É igual a quantas calorias? 2.000 calorias. 2.000 calorias. E a variação de temperatura de B, quanto é que é? Você não tá com a lista, não? Caso aí... Tô. Ah, beleza. Variação de temperatura de B. Dá um zoom aí de novo. Mas você não falou que tá com a lista? Ah, então peraí, deixa eu pegar aqui. Ué, mulher, bota na lista na página que você tá falando aí, me ajuda também. Variação de temperatura da substância B. Você não tá no notebook? É pra você estar com a tela aberta da lista. É 5 também, professor? Não. Olha de onde B sai para onde B vai. Quem é a temperatura inicial de B? Substância B é o vermelho. 30 menos 20, não é não? Então não é 5, é 10, né? É porque eu tava... Eu perdi o sentido, eu achei que você tava fazendo de A. Não, é B. Por isso que eu falei. Calma, perdão. 30 menos 20 é igual a 10 graus Celsius, né? Então, capacidade térmica de B vai ser 2.000 dividido por variação de temperatura, que é 10. Dá quanto? Dá quanto? 2.000 por 10? 2.000 por 10? 2.000 por 10? Travou. 2.000 dividido por 10? 200, professor. Ah, tá. Vale. 200 calorias por grau Celsius. E aí? Quem é que ficou maior? A ou B? Letra A. O A ficou maior, mas pelo gráfico o A tem uma inclinação menor. Percebeu agora, né? Mas por quê? A variação de temperatura e capacidade... Qual é a relação de proporcionalidade entre variação de temperatura e capacidade térmica? Repete a pergunta. Qual é a relação de proporcionalidade entre capacidade térmica e variação de temperatura? É direta ou inversa? É relação direta ou inversa? Capacidade térmica, Czão, onde eu estou passando o mouse, e variação de temperatura. A relação de proporcionalidade é direta ou inversa? Inversa? É inversa, porque variação de temperatura está onde? Denominador ou numerador? Denominador? Tá dividindo, né? Então, quanto maior é o divisor, maior ou menor é o resultado? Quanto maior é o divisor, maior ou menor é o resultado? Maior. É mesmo? Então, bora aqui para a prática. Você está dizendo que quanto maior é o divisor, maior é o resultado. Então, vamos pegar aqui 5 casos. 100 dividido por 2. Agora, eu vou aumentar o divisor. 100 dividido por 4.
Vou aumentar o divisor, 100 dividido por 10. E vou aumentar o divisor, 100 dividido por 20. Quanto é que é 100 dividido por 2? 100 dividido por 2. 100 dividido por 2. 50. 50. 100 dividido por 4. 100 dividido por 4. 25. 25. 100 dividido por 10. 10. 10. 100 dividido por 20. 5. O que está acontecendo com o resultado, Madeleine, à medida que você aumenta o divisor? Tá diminuindo. Tá, entendi, né? Então é Quanto maior o menor. divisor, menor o resultado. Por isso Menor. que, quando você volta para cá para discutir sobre capacidade térmica e variação de temperatura, quanto maior é a variação de temperatura, menor é a capacidade térmica, né? E aí, só que na discussão de inclinação de reta, que é tangente, o cateto oposto é a variação de temperatura. Então, uma variação de temperatura muito grande vai provocar uma grande inclinação na reta, porque ela é cateto oposto. Mas a relação de proporcionalidade de delta θ com capacidade térmica é uma relação inversa. Então, quanto maior é a capacidade térmica, maior a inclinação de fato. Mas quanto maior a capacidade térmica, menor. Ou quanto maior a variação de temperatura, menor é a capacidade térmica. Então, inclinação de reta e capacidade térmica são relações inversas, né? Então, quanto maior for a inclinação da reta, menor será a capacidade térmica. E a gente verificou isso matematicamente, tá certo? Então, vamos colocar aqui, né? Capacidade térmica e variação de temperatura são grandezas inversas. Mas, quanto à tangente, quanto maior é o cateto oposto, que está representado pela variação de temperatura, quanto maior o cateto oposto, maior é a tangente. Portanto, tangente da reta e capacidade térmica possuem relações inversas. Então, quanto maior é a inclinação da reta, que é a tangente, menor é a capacidade térmica. Tá justificado aí, Madeleine? Todos os casos? Sim, professor. Ok, né? Então tem uma boa discussão. Gastamos um bom tempo nisso, né? 40 minutos, quase. Sim, que questãozinha, viu? E a letra C, né? Admitido que a substância A seja uma enzima e que ela possua a temperatura inicial de 20 graus Celsius, o que acontece com a enzima após 30 minutos de aquecimento pelo aquecedor mencionado? Justifique sua resposta com base nos princípios da física e da biologia e apresente os cálculos necessários, né? Enquanto eu estiver fazendo o cálculo, você vai pesquisar aí no Google, né, quais são as temperaturas médias das enzimas, ok? Pesquisei qual a temperatura média. Temperatura média de enzimas. Espera aí, tô pesquisando. Ok, enquanto isso eu vou coletar os dados, tá certo? A massa é 400 gramas. Letra C, né? Massa é igual a 400 gramas. Ele está falando sobre a que substância? Não, peraí. Na letra C, ele fala sobre a substância A. Então, a capacidade térmica de A é igual a 400 calorias por grau Celsius. A potência é igual a
400 calorias por minuto. E o intervalo de tempo, na letra C, é de 30 minutos. Intervalo de tempo é igual a 30 minutos. E, na letra C, ele quer saber a variação. A temperatura inicial é 20 graus Celsius, certo? Temperatura Já inicial pesquisei aqui. é quanto? 36 e 37 graus Entre Celsius. 36 e 37 graus Celsius, né? Ok. Sim. Olha só, Madeleine. Então, dado que na letra C eu já tenho a massa, tenho a capacidade térmica, tenho a potência, tenho o intervalo de tempo e tenho a temperatura inicial, e aí eu quero saber o que vai acontecer com a enzima, né? Se vai queimar, se vai derreter. Então eu preciso saber o que então? O que eu preciso saber então? Eu tenho uma potência, né, uma fonte térmica que vai aquecer essa enzima, tem a massa dela, tem a capacidade térmica dela, né, tem um tempo, tem a temperatura inicial. Eu quero saber se queimou, se derreteu, porque você me falou que as enzimas operam na faixa, né, entre os 36 e 37 graus Celsius, né? Então o que eu tenho que descobrir aí? O que eu tenho que descobrir na letra C? A capacidade térmica? Não, né, Madre? É a temperatura final para saber se queima ou derrete. Capacidade térmica está escrito na tela, presta atenção. CA. Tem que prestar atenção nas coisas que eu anotei aqui. Beleza? Então, a minha incógnita é temperatura final. Certo? Maravilha. Para eu descobrir a temperatura final, eu preciso determinar o que antes? Que eu não sei, que não está informado aí. Eu te dou potência, te dou massa, te dou capacidade térmica, te dou intervalo de tempo, quero saber a temperatura final, te dou a temperatura inicial. E aí o que eu posso calcular aí? Antes, para eu dar prosseguimento, né, às outras demandas do enunciado. O que eu posso calcular aí? O que está faltando para mim, né? Informação extremamente importante, né? Já que o nome do assunto é calor, quantidade de calor sensível. O que está faltando para mim? O que eu posso calcular? Peraí, professor, deixa eu olhar o que tem aqui de dado e o que eu acho que Não, falta. deu pra tela. Tá na tela. Estou olhando, espera aí só um minuto. Ó, falta Você não tem outra teta opção. final. Só tem uma opção pra você. Calcular o teta final. Não, isso é que A eu vou temperatura- calcular. Isso é que eu Então- Mas antes eu preciso de outra coisa. Para calcular isso, precisa da fórmula de calor, não? Eu fórmula depois. Eu quero saber qual a grandeza física que tá faltando aí. Qual o dado que tá faltando aí. Pra eu poder continuar. Você só tem uma opção. E é a grandeza física mais importante. E não tá aí. Olha só. O que você tem na tela. Olha as coisas que eu acabei de te dizer. Lembra do nome do assunto. E você deveria, na cara, dizer: professor, calcule a quantidade de calor antes. Presta atenção. Precisamos determinar. Antes a quantidade de calor. Quantidade de calor. Que é o que, né? Como é que eu posso calcular essa quantidade de calor aí, Mato? Repete a pergunta. Como é que eu posso calcular essa quantidade de calor aí? E por que que eu estou querendo a quantidade... Você tem que saber por que que eu estou querendo a quantidade de calor antes.
Por que que eu quero a quantidade de calor antes? Qual é a interrogação do problema? É porque você precisa da quantidade de calor, porque foi dada a massa, e para calcular o calor você precisa da quantidade, não? O que é que eu quero do problema? O que é que o problema me pediu na letra C? Data final, Reta temperatura final. final, certo. De todas as expressões que você conhece, qual é a que envolve temperatura final? Das expressões que você conhece, qual é a que envolve temperatura final? Só tem uma. C igual a. Não, 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 não. Q igual a M vezes C vezes θF menos θI. Isso aqui você tem que saber. Você tem a massa? Sim, Certo. Você tem um calor específico sensível? sim. Cadê? Não tô vendo. Eu tô vendo capacidade térmica. Tem não, realmente. Então Tem não. você tá com três incógnitas. Você não tem a quantidade de calor, você não tem o calor específico sensível, você não tem a temperatura final. Mas MC é o quê, Mali? MC é o quê? É massa Não, é e. cesão. Então eu posso tirar uma incógnita, né? Aí quando eu venho pra cá, então na verdade vai ser cesão vezes θF menos θI. Opa, melhorei. Agora eu tô com uma incógnita a menos. Você tem a capacidade térmica? Você tem a capacidade térmica? Sim, Tem. Você tem a temperatura inicial? sim. Você quer a temperatura final? E você tem a quantidade de calor? Não. Aí, por que, que eu estou querendo a quantidade de calor antes, né? E isso é física, isso é pensar. Eu quero achar algo, mas esse algo, ele não está disponível para mim diretamente. Ele está envolvido em outra expressão. E nessa expressão que ele aparece, tem uma informação que ainda não possuo. Ou seja, por enquanto eu estou com duas incógnitas. Então eu vou lá achar essa informação para que eu fique com uma incógnita só. Ok? Agora a gente começa a pensar, raciocinar. Porque questões que saem pela resolução, né, pela aplicação direta da fórmula, isso para mim não é questão. Né? Isso aí é enganação. Ou seja, colocar as coisinhas no lugar bonitinho e colocar a operação matemática da fórmula. Você não vai para frente em nada resolvendo exercício desse nível, né? Então você começa a expandir quando você começa a enxergar várias maneiras de resolução do problema e não puramente a aplicação direta da fórmula, tá certo? Aí eu já tinha enxergado, né, que eu vou precisar da temperatura final. De todas as expressões que eu conheço, temperatura final só aparece na fórmula de Kimacete, ou que cesão delta teta. Só tem essas duas. E nas duas tá me faltando quantidade de calor, então eu vou atrás dela antes. Tá certo? E aí você já sabe que por aquela fórmula, determinar a quantidade de calor você não consegue, porque senão você vai ficar com duas incógnitas. Existe outra expressão onde quantidade de calor aparece, e os dados da letra C te ajudam a pensar sobre isso. Qual é a outra forma que eu posso achar essa quantidade de calor? Eu estou dizendo aqui, né? Precisamos determinar antes. Opa, faltou um S aqui, não. Antes a quantidade de calor. Existe um outro caminho? Tem um outro caminho? Onde quantidade de calor aparece, de modo que eu não fique com duas incógnitas. E utilizando os dados que foram informados aí. Olha o tanto de dados que eu tenho na letra C, né? Tá excelente para trabalhar nela, eu tenho muita coisa. E aí, consegue me responder alguma coisa? Qual é a outra saída que eu tenho aí? Cabeça, mas eu não sei se. Eu acho que não entra, porque. Potência Não, entra assim. é igual a quantidade de calor. Ah, E por intervalo de tempo. eu ia falar isso mesmo. Eu ia falar exatamente isso. É porque eu falei assim, mas a gente não tem delta T. Mas aí eu olhei nas informações e a gente tem sim. Os Aí dados não estão lá à toa. Eles estão lá para te ajudar. Substituindo aí, Mados, como é que fica? fica potência igual a C Certo, não os valores, já quero os valores aqui. 400 400, igual a Q que eu quero saber sobre é 30. 30. Preciso converter alguma unidade aí? Não, porque já tá tudo em minuto. Tudo em minuto, né? Então não preciso transformar nada, né? Então, quantidade de E calor. professor, quando, por exemplo, se tivesse a potência em, sei lá, outra unidade e o delta T em hora, como a gente ia fazer? Transforma, converte. Como? Ué,
convertendo de tempo, de minuto para hora do que você necessitar da unidade. Da mesma forma que a gente Depende, convertia em depende do que cinemática? você. Aí vai depender da conversão que você precisa, né? Como é que tá o calor específico sensível, se lá é caloria, se é quilocaloria, se é joule, se é quilojoule, se tá trabalhando com grama, se tá trabalhando com quilograma. Vai depender, né? Você vai analisar todas as unidades e realizar a conversão necessária. Não existe, assim, uma fórmula de bolo pronta. Ah, para tal caso, não. Você tem que saber olhar, bate o olho nas unidades e veja, não, tá tudo casadinho aqui. Não tá não? Transformei. Foi o caso, né, da letra B. Então, joguei, né, para as unidades mais habituais, certo? Quantidade de calor recebida, então ele recebeu 12 mil calorias. Então, aí agora o que eu vou fazer? Achei, né? Agora você vai achar a teta final. Pronto, né? Qual a expressão que você me sugere? Achando C, achando teta final. Hum. C igual a Q, C 12 igual a quê? Que fórmula é essa? Não tô lembrado dela, não. De onde você tirou essa? Eu conheço essa. Ué, professor, mas tem uma de C igual a Q sobre Ah, tá. M. Você já tá falando. Ela. Tá. Você queria falar isso aqui? Sim, uai. Ah, tá. Tudo bem. Tá ok, pode ser. Ou tanto faz. Tá certo. Tudo bem. Então, substituindo aí, como é que fica? Fica C, Não, os valores, mano. Já tá escrito aí o C. Substituindo, como é que fica? 400 400, igual a 12, 12 mil, sobre 20 menos delta. o que é Teta variação de final. temperatura? O que é variação de temperatura? Final menos inicial. E você falou o quê? Inicial menos final. Ah, tá. Então como é que fica? Fica teta F menos 20. Teta F menos 20, né? Então dá pra cortar dois zeros aqui e corta esses dois aqui. Teta F menos 20 tá fazendo o quê? Tá dividindo, Então passa multiplicando. assim? Sim, Assim? Errado. Agora tá certo. É a tudo expressão bem. inteira, né? E aqui agora eu faço o quê? Distributiva. Então fica 4 teta F menos 80 igual a Igual a 120. 120. Então 4 teta F é igual a 120 mais 80. Então 4 teta F é igual a 200. Então teta F é igual a 200 sobre 4 e isso dá 50 graus Celsius, né? Bom, você está me dizendo que as temperaturas médias das enzimas, né, em torno de 35 a 37 graus Celsius. Se ela foi aquecida até 50, então você saturou a enzima, né? Ela foi, você provocou um dano nela, né? Então certamente ela deve ter, sei lá, pode ter essa parte de biologia. Vocês devem ver lá, mas algum dano você causou na enzima, né? Ela deve ter saturado, deve ter derretido, deve ter fragmentado, qualquer coisa do tipo, ok? Bem, vou colocar aqui, né? Então, dado que A aula vai, professor, Oi? a aula vai até 6? Não, já passou 15 minutos que eu comecei. Dado que a dado que a temperatura média das enzimas é em torno de 35 graus ou 35 graus Celsius a 37 graus Celsius. Quando ela chega na temperatura de 50
graus Celsius, certamente perdeu suas propriedades e sofreu eventuais danos, né? Eventuais danos. Tranquilo, Madre? Sim, professor. Beleza? Ficou uma resolução um tanto quanto isso aqui é uma questão só, né? Pô. Mas Que questão, eu, viu? eu, eu, eu não coloco. Eu não coloco discussão assada em toa, né? À toa, né? Quando tem essas questões. Acho que vocês odeiam quando eu faço isso, né? Boto o gabarito lá, discussão em sala, vocês devem ficar malucos, sabe a resposta. Vou interromper aqui a gravação.